Estamos aqui com a analista de política da CNN, Clarissa Oliveira, para nos trazer aí uma ideia de o que vai ser debatido possivelmente nesta reunião e quais são os principais objetivos desta comitiva de senadores. Clarissa, seja bem-vinda à nossa programação, um ótimo dia a você. O que temos talvez como objetivo principal? Esgotaram-se os caminhos diplomáticos tradicionais e agora a gente está tentando novas vias. O que a senhora enxerga aí de medidas nesse momento, por favor? Bom dia para você, Gabriel. Bom dia para todo mundo aqui do CNN Money. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Gabriel, a primeira coisa que vale a gente destacar é que a gente está agora chegando numa reta finalíssima para a aproximação do prazo desse tarifaço. E é natural que todos os agentes políticos ajam em todas as frentes para tentar obter algum resultado, algum diálogo que consiga, se não suspender, pelo menos adiar a execução desse tarifaço prometido pelo governo de Donald Trump. A gente pode dizer que está totalmente esgotada a possibilidade de diálogo com o executivo brasileiro? Não, porque existe aí uma tentativa prévia desta própria viagem de senadores para que eles levem mensagens do executivo brasileiro, da nossa diplomacia lá para os Estados Unidos. Qual que é o maior desafio desses parlamentares? É romper essa barreira de diálogo que está instaurada em relação aos Estados Unidos. Uma possibilidade é fazer isso por meio do contato com outros políticos relevantes nos Estados Unidos que tenham voz junto à administração de Donald Trump. Então, por exemplo, nessa comitiva, que é uma comitiva multipartidária, né? Então você tem representantes de vários campos políticos, está inserido, por exemplo, o líder do governo, Jacques Wagner, que é uma figura importantíssima, chancelada pelo presidente Lula, para falar em nome do governo, em mais de um foro, inclusive tem capacidade de conduzir uma negociação lá nos Estados Unidos se alguma porta vier a se abrir. O desafio dele, claro, vai ser conseguir fazer isso dentro de um grupo tão plural e a gente vai ter que ver se os parlamentares que estão no campo oposicionista e que vão estar nessa comitiva, que são ali mais alinhados ao bolsonarismo, se eles vão pensar na agenda nacional, nos interesses do país e essa negociação estratégica com os Estados Unidos, ou se eles vão trabalhar prioritariamente dentro de um jogo político com dentro daquela proposta que está sendo desenhada ali pelas mãos do deputado Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos buscando muito mais uma agenda do grupo político de Jair Bolsonaro, que é tentar isentar de alguma forma o pai dele das acusações que pesam contra ele. Então, é um desafio grande viabilizar essa janela de diálogo, não é um desafio pequeno, não mesmo. A gente tem visto pouca abertura por parte do governo de Donald Trump a conversas com o governo dos Estados Unidos, do brasileiro, mas não à toa a gente vai ter uma reunião prévia, preparatória do chanceler Mauro Vieira com esses senadores que viajam agora para os Estados Unidos, para quem sabe eles possam tentar levar essa mensagem para solo americano, junto à administração de Donald Trump e conseguir ali uma negociação de última hora que permita reter ou pelo menos adiar esse tarifaço que está sendo prometido por Trump. Perfeito. Quando a gente olha, por exemplo, para essa reunião prévia, Clarissa, eu queria a tua ajuda para entender. Quando a gente conversa com especialistas, eles me dizem o seguinte: Gabriel, super válida a tentativa de abrir novos caminhos para negociação, já que os caminhos tradicionais da diplomacia não estão funcionando, estão tendo poucos frutos. Mas é um risco que nós tenhamos, talvez, a perda de foco. Nós não tenhamos, talvez, as propostas do governo brasileiro para os Estados Unidos sendo levadas de forma integral ou clara para os americanos. Esta reunião é para criar um uníssono, talvez um discurso único da comitiva brasileira com as propostas do nosso governo, ou por conta da pluralidade de parlamentares, de senadores, nós vamos ter aí uma dificuldade de ter esse discurso único encaminhado aos americanos? Dada a composição, é muito difícil que a gente pense ali num tom único, mas é claro que a economia brasileira como um todo é impactada por esse tarifaço. Então, é também do interesse de parlamentares do campo oposicionista ao presidente Lula levar parte dessas mensagens que vão ser discutidas com o chanceler Mauro Vieira. Por quê? Quando a gente pega, por exemplo, uma senadora
senadora como Tereza Cristina, ela é extremamente ligada ao agronegócio, ela vai estar falando não só em nome do campo político mais à direita, mas também em nome do agronegócio. E a gente não pode esquecer, né, que, Gabriel, o Congresso Nacional, o Parlamento, é uma instituição relevante. Com o poder de participar de negociações internacionais, inclusive. Então, os senadores estão no exercício do seu papel. A gente tem que lembrar que ali a gente está falando, inclusive, de um grupo liderado pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Então, é sim papel desses parlamentares, não é só uma questão, eles vão falar só em nome deles e não em nome do governo. Eles são parte da estrutura de Estado brasileiro, eles são parte do Estado brasileiro. Então, é também papel deles contribuir para esse diálogo. Claro, se por acaso eles conseguirem abrir uma janela, uma porta para conversas que aponte para um eventual acordo, muito provavelmente quem vai de fato executar a negociação desse acordo vai ser obrigatoriamente algum integrante do executivo brasileiro. Ou pelo menos vai ser necessário que haja um representante do governo brasileiro fazendo ativamente essas negociações no caso de um acordo. Neste momento a gente não tem acordo, né? E o governo de Donald Trump está mantendo essas portas fechadas justamente com o objetivo de ter mais força sobre o Brasil para conseguir frutos para a sua estratégia. É uma tática de pressão, exatamente isso. E é por isso que esse canal está fechado. A dúvida é se, chegando na reta final, Donald Trump vai querer abrir essa porta para negociar. E aí, por mais que ele queira conversar com Eduardo Bolsonaro ou parlamentares de oposição que ele ache mais confortável, só dá para fazer uma negociação de um acordo desse tipo abrindo, sim, o diálogo com o governo, com o executivo brasileiro, com o governo do presidente Lula. Então, ali, o que a gente ouve nos bastidores de figuras que podem ter um papel importantíssimo nessa articulação, caso se abra a porta para um acordo? Fernando Haddad, por exemplo, o ministro da Fazenda, que é quem está montando todo o plano de contingência, e também o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também está conduzindo aí todo esse esforço do Executivo Federal na direção de um acordo. Faltam poucos dias, Clarice, e é o que deixa cada vez mais o setor produtivo preocupado, a falta de informações. Obrigado pelo trabalho, pelas informações, sempre bem-vinda à nossa programação. Obrigada a vocês, gente. Contem aí com a gente sempre que precisar. Valeu.